Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou apresentar nesta videoaula para vocês os conjuntos numéricos. Como o próprio nome diz, conjunto numérico. O que significa, o que a gente subentende como conjunto? A gente pode entender como conjunto toda reunião ou agrupamento, né, de elementos, coisas, objetos, letras, números, que eles têm algo em comum entre si, né? E quando a gente trata de conjuntos numéricos, então nós estamos falando de reunião de números, né? Agrupamento de números. Então nós vamos fazer conjuntos de números, ok? Pela necessidade de o homem contar, o primeiro conjunto que surgiu, né, foi o conjunto dos números naturais, né, que a gente conhece, que a gente indica pela letra N, né? O conjunto dos números naturais, que é aquele que a gente indica pela letra N, né? Quando a gente começa a contar do número 1, né? Então a gente começa a contar do número 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a gente vai contando até o infinito, né? Então, conjunto dos números naturais são aqueles conjuntos que a gente conta de forma natural, né? Dentro desse conjunto dos números naturais, observe, antes da gente falar isso, vamos observar esses números que estão em vermelho aí. Como que surgiram os números, né? Nos conta a história que os algarismos, ou os números que a gente conhece hoje, eles foram criados pelos árabes, né? Os egípcios, eles também tinham um sistema de numeração. Esse sistema de numeração que a gente tem aqui em cima os símbolos utilizados pelos egípcios, né? E por que os egípcios fizeram os símbolos de 1 até 9 dessa forma, né? Porque observe, o 1 ele tem apenas um ângulo, né? O 2, ele tem 2 ângulos. O 3, ele tem 1, 2, 3 ângulos. O 4, 1, 2, 3, 4 ângulos. O 5, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. O 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ângulos. O 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou aqui uma perninha, que eu não pus, mas tem isso aqui, ó. 7, 8 e 9, tá? Então, 9 ângulos. Então, os egípcios, eles utilizavam esses de 1 a 9 símbolos como números de 1 a 9. E o agrupamento de 2 ou mais algarismos, eles conseguiam fazer vários números, né? Infinitos números. Os hindus, eles criaram, eles tinham a ideia do nada, do vazio, né? Então eles foram os hindus que criaram o símbolo do zero. E partindo do conceito dos egípcios, por que o zero tem esse formato? Porque o zero não tem nenhum ângulo. Olha que legal. Então, o zero, ele não tem nenhum ângulo, né? Então, por isso que o zero, ele foi criado dessa maneira. Então, o zero, ele também é considerado um número natural. E com esses 10 algarismos que nós temos, de 0 a 9, o agrupamento de 2 ou mais números, algarismos desses, nós conseguimos fazer qualquer número que a gente quiser, né? Então, o conjunto dos números naturais é esse. Começa no zero e vai até o infinito. Beleza? 9, 10, 11, 12 até o infinito. Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos alguns subconjuntos. O que são subconjuntos? Por exemplo,
Se eu escrever o conjunto dos números naturais com um asterisco, eu vou escrever o número do conjunto dos números naturais tirando o zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Detalhe, como que eu represento um conjunto? Eu posso representar um conjunto de três maneiras diferentes. Uma delas é escrevendo os elementos separados por vírgulas e colocados entre chaves. Observe que aqui no final do conjunto, após o último número, a última vírgula, eu coloquei 3 pontinhos, ou seja, reticências. Significa dizer que esse conjunto é um conjunto infinito. Se porventura o conjunto não tiver as reticências, significa que este é um conjunto finito. Então eu posso dizer que esse conjunto natural asterisco é um subconjunto do conjunto dos números naturais, porque ele é apenas uma parte do conjunto dos números naturais, ele não tem um zero, certo? Beleza? Eu posso escrever um outro subconjunto, por exemplo assim, ó, conjunto dos números, o conjunto, vou chamar M2, tá? Um conjunto assim, ó, 2, 4, 1 e 8, por exemplo. O que vem a ser esses números? Observe, eu posso escrever esse conjunto N2 da seguinte maneira. X, tal que X é divisor natural de 8. Posso escrever assim? X tal que X. Essa barra significa tal, tá? Então, X tal que X é divisor natural de 8. Todos esses números são números divisores naturais de 8. 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. E 8 dividido por 8 dá 1. Então, eu consigo dividir o 8 por todos esses 4 números. Então, essa outra forma de eu escrever o conjunto N2 é que a gente chama de escrever pela propriedade dos seus elementos. Então, esse conjunto está escrito pela sua propriedade. Eu ainda tenho uma outra maneira de representar um conjunto, que é através de um diagrama. O que é um diagrama? É uma figura disforme ou um balãozinho, né? Por exemplo, vou escrever aqui N2. E aqui eu vou colocar os elementos. 1, 2, 4 e 8. Esta forma de representar um conjunto é conhecido como diagrama de Venn, que foi um matemático alemão que introduziu esse sistema, esse método, tá? Então, basicamente, eu tenho três maneiras de representar um conjunto. Ou colocando os seus elementos separados por uma vírgula entre chaves e colocando uma letra maiúscula aqui como indicador do conjunto, pela sua propriedade, ou seja, mostrando qual característica fundamental todos os elementos do conjunto possuem, ou ainda através de um diagrama de Venn, beleza? Então eu posso representar o conjunto dos números naturais assim, ó, fazendo um diagrama de Venn e colocando aqui a letra N, N de natural, beleza? Imaginando que aí dentro do conjunto dos números naturais tem todos os infinitos números pertencentes a ele, ok? Muito bem. O segundo conjunto que surgiu, que a gente tem conhecimento, é o conjunto dos números inteiros. E como que surgiu o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, né? Então vamos pensar da seguinte maneira. Se eu fizer subtração 7 menos 4, eu obtenho um resultado 3, certo? Antigamente, os matemáticos eles faziam muitas tentativas, né? Eu posso tirar 4 de 7, mas eu posso tirar 7 de 4? Aí os matemáticos ficavam pensando, olha, não posso tirar um número maior de um número menor, né? Mas aí na China surgiu um novo conceito de números, que eram os números negativos. Então, se 7 menos 4 dá 3, 4 menos 7 dá menos 3. Ou seja, uma diferença de 3 negativos, né?
Então, esse conjunto dos números inteiros, que eu represento pela letra Z, tá? Fica mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar reticências do lado de cá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Veja que ele é infinito tanto para o lado esquerdo, ou seja, ele é infinito para os números negativos e ele é infinito para os números positivos. Beleza? Observe que o conjunto dos números naturais, ou seja, do zero para frente, do zero para a direita, ele está inteirinho aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ou ainda, dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E eu posso representar assim, ó, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Está contido nos inteiros. Se o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Beleza, pessoal? Então, esse símbolo é o símbolo de está contido e esse é o símbolo de contém. Certo? Então, alguns símbolos de pertinência. Se este é o está contido, este aqui, esse símbolo assim, eu posso escrever ele como não está contido. Certo? E esse outro aqui, cortado no meio assim, não contém. Certo? Ainda, trabalhando com as pertinências, vamos observar o seguinte. O 1, ele está dentro do conjunto dos números naturais? Sim, está aqui. Então eu posso escrever assim, ó, que o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Agora, o menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque o menos 3 é um número inteiro, ele é negativo. Então eu posso escrever assim, que o menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos lá, continuando. Então, os números inteiros são aqueles números, é o conjunto dos números negativos, do zero e dos números positivos, ou seja, todos os números negativos mais o conjunto dos números naturais. Beleza? O terceiro conjunto que nós vamos estudar é o conjunto dos números racionais. Qual é o conjunto dos números racionais? São todos aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração. E nós vamos indicar o conjunto dos números racionais pela letra Q. Então, qual que é o Q? Quais os números que nós podemos escrever na forma de um número racional, na forma de uma fração? Né? Todos os números racionais são aqueles números que nós podemos escrever na forma de uma fração. Por exemplo, menos 7 terços, por exemplo, menos 3 quintos, por exemplo, menos 1 meio, por exemplo, 0, por exemplo, o 1, por exemplo, 3 meios, por exemplo, o 10 quartos, né? Todos os números que nós podemos escrever na forma de uma fração. Ah, professor, mas o 1 não é uma fração. Eu posso escrever o 1 de infinitas maneiras diferentes. 1 dividido por 1, 10 dividido por 10, 7 dividido por 7, ou 7 sobre 7, é uma fração, certo? Então, observe, dentro do conjunto dos números naturais, eu também tenho os números inteiros e também tenho o conjunto dos números naturais, ou seja, eu tenho aqui dentro os números positivos, ou seja, os naturais, o zero, e também tenho os números negativos. Aqui eu posso ter infinitos números negativos e infinitos números positivos. Sendo assim, então eu posso escrever uma outra situação assim, ó. O conjunto dos números racionais, eu posso ter um negócio assim, ó. Um conjunto assim, que aqui é os racionais. Dentro dos racionais eu tenho o conjunto dos números inteiros.
E dentro dos inteiros eu tenho o conjunto dos números naturais. Beleza, pessoal? É isso aí. Se eu tenho os números que podem ser escritos na forma de uma fração, eu tenho também os números que não podem. Quais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de uma fração? São os números irracionais, que eu vou representar pela letra I. Ou alguns livros, né? Alguns autores apresentam como IR, tá? Irracionais. Então, como que eu indico o conjunto dos números irracionais? Quais são os números irracionais? Vamos pensar um pouquinho. Vocês já devem ter ouvido falar no Teorema de Pitágoras, né? O que é o Teorema de Pitágoras? Eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É uma figura geométrica plana de 3 lados, que tem 3 lados. E um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Os lados formados pelo ângulo reto, ou os lados que determinam esse ângulo reto, são chamados de catetos. Então este lado é o cateto e este outro lado é o cateto. Este lado aqui do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, que eu vou indicar pela letra H. O que dizia o Teorema de Pitágoras, que foi um matemático e filósofo grego, né? Ele dizia o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O Pitágoras, ele fazia muitos testes, né? Muitos cálculos. E, num determinado momento, ele chegou num cálculo assim, que ele tinha um triângulo retângulo, cujos catetos mediam uma unidade. E aí ele foi calcular a medida da hipotenusa. Quando ele jogou o teorema dele, usou o teorema dele para calcular isso, o que ele fez? A hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, e 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1. 1 mais 1 é 2. Então, o h ao quadrado é igual a 2, o h é igual a raiz quadrada de 2. Operação inversa da potenciação, certo? Então, ele caiu no número raiz quadrada de 2. Só que ele não conseguia imaginar o que era, ele não conseguia medir a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número infinito. Hoje a gente usa aproximadamente, tá? 1,41. Mas ele é um número infinito. Ele tem infinitas casas decimais. Então, todos os números desse tipo, a raiz quadrada de 2, por exemplo, a raiz quadrada de 3, por exemplo, que é aproximadamente 1,73, a raiz quadrada de 5, por exemplo, que é aproximadamente 2,23, todos esses são números infinitos. Desculpe. Todos esses números são números irracionais, que não podem ser escritos na forma de uma fração. Beleza? Existem infinitos números irracionais. Um número irracional muito famoso é o π. O que é o π? O π, ele é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Qualquer circunferência que você pegar, medir a circunferência. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse uma circunferência perfeita, exata. Você pegasse uma linha e colocasse aqui em volta dela, esticasse a linha e medisse esse comprimento e dividisse pelo diâmetro da circunferência, né? Que é a distância entre uma extremidade e outra da circunferência passando pelo centro, né? Esse valor daria sempre, essa razão daria sempre o valor aproximado de 3,14. Esse número aqui, ele é infinito, tá? Então, lembrando que o diâmetro, ele também é a mesma coisa que 2 vezes o raio, tá? Então, do centro da circunferência até a extremidade, do centro da circunferência até a outra extremidade, eu tenho um raio daqui para cá e um raio daqui para cá. Então, eu tenho 2 raios, certo? Então, eu aproveitei o conjunto para dar um exemplo de uma circunferência. É lógico que isso aqui não é uma circunferência perfeita, tá bom? Então, observe. Então, essa razão entre o comprimento da circunferência
e o diâmetro, ou ainda o comprimento da circunferência e 2 vezes o raio, dá sempre esse valor aqui de 3,14. Então, o π, ele é um número irracional. Um outro número irracional muito famoso é o e. O que vem a ser o e? O e, ele é 2,718 infinito. Não tem final, não tem fim essas casas decimais. Esse número é conhecido como número de Euler, que a gente lê e escreve assim, ó, Euler, que é um matemático suíço, tá? Leonhard Euler. Esse número aqui, ele é também um número irracional. E existem infinitos números irracionais, por exemplo, menos raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 7 e por aí vai. Observe agora que dentro desse conjunto dos números irracionais, eu não tenho nenhum número racional, nenhum número inteiro e nenhum número natural. Então daí surgiu um outro conjunto de números, que é o conjunto dos números reais, que eu vou indicar pela letra R, R maiúsculo, tá? Eu posso então fazer um grande conjunto, tá? Que é um grande diagrama de Venn, uma figura disforme qualquer, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui o conjunto dos números racionais, dentro dele o conjunto dos números inteiros, dentro dele o conjunto dos números naturais, tá? Só que aqui fora eu vou colocar o conjunto dos números irracionais, beleza? E todo esse conjunto representa o conjunto dos números reais, ou seja, tanto os números naturais, quanto os números inteiros, quanto os números racionais, quanto os números irracionais, todos eles são números reais, beleza? É isso aí, pessoal. Agora vamos observar o seguinte, eu vou fazer aqui no meio uma reta, tá? Então eu vou fazer aqui uma reta. Vou colocar aqui uma setinha para o lado direito e uma setinha para o lado esquerdo. E vou colocar um R aqui, ó, reta dos números reais. Aqui mais ou menos no meio eu vou fazer uma marcação. Eu vou colocar aqui o 0, certo? Observe, do 0 para a direita eu tenho os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4. Do 0 para a esquerda eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Ou seja, essas setinhas aqui, nas extremidades da reta, dão a impressão, dão a identificação que essa reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, infinito para os números positivos, infinito para os números negativos. Nesta reta dos números reais, eu consigo identificar qualquer número real, seja natural, seja inteiro, seja racional ou seja irracional. Por exemplo, se eu quiser marcar um meio é 1 dividido por 2, né? Que é 0,5, ou seja, na metade entre o 0 e o 1. Eu posso escrever na forma de uma fração ou posso escrever como um número decimal, 0,5. Por exemplo, 1,5, 1,5, estaria aqui, ó, na metade entre 1 e 2, 1,5. Como que eu escrevo 1,5 na forma de uma fração? 3 meios, ou 3 sobre 2, certo? Ah, professor, e se eu quisesse marcar, por exemplo, menos 3 quintos, por exemplo? Se você dividir 3 por 5, vai dar 0,6, só que é um número negativo, né? Então aqui seria menos 0,5, mais um tantinho aqui, menos 0,6. Então eu poderia marcar esse número aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Menos 0,6, que é menos 3 quintos. E se eu quisesse marcar, por exemplo, o raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 ou 1,4. Ora, se eu já marquei 1,5 aqui, o 1,4 estaria 1 milímetro antes do 1,5, ou seja, mais ou menos aqui. Então eu poderia marcar aqui